Olá pessoal, meu nome é Charles, eu sou bolsista do Laboratório Pronto 3D e um dos responsáveis pela máquina de corte a laser. Eu resolvi fazer esse vídeo para auxiliar vocês no fechamento do arquivo para corte a laser. Então, primeiramente, os arquivos que vocês fizerem no software que vocês fizerem, seja um software que dê para planificar, vocês podem fechar ele em PDF. E depois vocês vão ter que abrir no CorelDRAW para fechar ele no Corel. Por quê? Porque a base do software do Corel é utilizada como base do software da Laser. Então tudo que vocês fizerem, vocês têm que fechar ele no CorelDRAW para que seja feito. Então caso você não tenha o software Corel, você pode utilizar o terminal de acesso remoto da UFSC. Basta colocar o seu ID UFSC e a senha, ele vai abrir um ambiente virtual. Como vocês vão trabalhar dentro do ambiente virtual, vocês vão ter que copiar os arquivos de vocês e colar no ambiente virtual. Depois que vocês fizerem todo o processo de fechamento, vocês copiam do ambiente virtual e colam na área de trabalho. Abriu o ambiente virtual, vocês abrem o CorelDRAW. Vem aqui em arquivos, abrir. Abre o arquivo de vocês. Eu recomendo que vocês coloquem a área de trabalho do Corel coincidente com a área de trabalho de corte da máquina. Então a máquina corta numa área de 850 por 600. Então vocês colocando aqui esse ambiente de trabalho, vocês podem ver que as peças cabem ou não dentro da área de corte. Feito isso, vocês vão observar primeiramente a espessura de linha. Essas linhas daqui, como a máquina ela não reconhece espessura de linha, você sempre tem que trabalhar com espessura mínima. Uma coisa importante, se você tiver feito o seu arquivo dentro do Illustrator, eu recomendo que você já no fazer o arquivo no Illustrator, você trabalhe com a espessura mínima. A espessura mínima do Illustrator, se eu não me engano, é 0.25. Porque sempre que exporta um arquivo do Illustrator por Corel, ele acaba dando problema por causa dessa espessura de linha. Então vocês selecionem o arquivo de vocês, vem em caneta de contorno e muda esse contorno para a espessura mínima. Fez isso, dá um OK, vocês vão reparar que as linhas ficaram bem finas. Outra coisa, não pode ter cor de preenchimento, ou seja, essas peças não podem ter uma cor chapada, tem que ser sempre só as linhas que vão ser cortadas. Aqui, se vocês separarem, essas linhas todas elas estão separadas. Isso pode acontecer ao transferir um arquivo de um software para outro, independente do arquivo que você fizer, pode acontecer isso. Então, o que a laser ela vai entender? Ela vai entender como se aqui tivesse uma linha, aqui tivesse outra, aqui tivesse outra. Ela não vai fazer um processo lógico de fazer isso daqui tudo de uma vez só. Ela vai fazer uma linha de cada vez, uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui. E isso acaba atrasando o processo de corte. Então, o que vocês vão fazer? Nesse meu caso aqui, essa linha daqui, esse escrito eu quero que seja marcado no material, que não seja cortado. Então vou ter que usar uma potência diferente. E aqui eu quero que seja cortada essa peça. Então você vai selecionar aquilo que for de corte. Então selecionou essa peça aqui que vai ser cortada, deseleciona aquilo que vai ser marcado. Selecionei só aquilo que eu quero cortar. Vem aqui em organizar, unir curvas. Vai abrir essa caixa de diálogo, vocês vão colocar em chanfro e vão colocar aqui uma margem de espaço. Essa margem de espaço ela pode ser variável de acordo com a sua necessidade. Então você fez isso, aplicou o comando e viu que não deu certo, você pode mudar essa margem de espaço. No meu caso eu coloquei 0.5. Ou seja, tudo aquilo que tiver com as extremidades a 0.5 mm de distância, ele vai unir em uma única linha. Dá um aplicar. Aqui, ele já uniu uma peça só. Então a laser ela vai reconhecer isso aqui tudo como um único trajeto. Faz esse mesmo processo com a outra peça, ou com as peças que vocês tiverem. Porque se vocês separarem aqui também está tudo separado essas linhas. Seleciona ela. Tira aquilo que for vinco. Eu recomendo que vocês façam primeiramente aquilo que for corte, depois façam vinco. Não faça tudo ao mesmo tempo, porque ela pode unir linhas de corte, linhas de marcação, e isso pode atrapalhar no processo do corte a laser. Vem aqui em aplicar. Fez isso. As linhas estão unidas. Caso você queira aplicar esse processo também nas linhas de marcação, vem aqui em aplicar. Ele vai colocar tudo como uma única linha, ou seja, isso tudo vai ser feito de uma única vez pela máquina laser. Outra coisa que vocês podem fazer para agilizar o processo é compartilharem as linhas de corte. Ou seja, você vê onde tem as linhas retas e coloca a peça exatamente colada uma na outra.
Porém, isso vocês têm que fazer e apagar uma dessas linhas, porque não pode ter linhas sobrepostas. Sempre observe se o arquivo de vocês não tem linha sobreposta, porque a máquina ela vai passar 2 vezes em cima do mesmo local. Isso, além de demorar mais no processo, ele acaba danificando o material. Coloquei aqui uma linha em cima da outra. Eu venho e seleciono uma dessas linhas e deleto ela. Ó, se vocês repararem aqui, essa peça eu deletei uma das linhas, coloquei em cima da outra. A laser vai passar nesse sentido daqui, vai cortar tanto uma peça como a outra. Isso vai agilizar no processo. Feito isso, vocês viram que todas as linhas não tem linha sobreposta, que as linhas estão unidas em uma única peça. Não tem linha de preenchimento. Você vem aqui em arquivo, salvar como DXF. Ele vai abrir uma caixa de diálogo, vocês colocam em DXF 2000. Em outro software ele pode até dar essa opção de DXF 2000, salvar em DXF 2000. Porém, não pode ser fechado em DXF em outro software, tem que ser no Corel, porque a base do software da máquina é base do Corel. Vem aqui, coloca as medidas em milímetros, dá um OK. Ele vai salvar aqui no ambiente virtual. Então vocês vêm aqui, copiam o arquivo de vocês do ambiente virtual, minimizam o ambiente virtual e cola na área de trabalho de vocês. Depois disso vocês enviam para a gente. Outro tipo de arquivo muito comum de aparecer para a gente são as curvas de nível do pessoal de arquitetura. Então eu recomendo que faça o mesmo processo, porém que para agilizar, para eu não ter que ter mais trabalho ali na seleção das linhas. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês como pode agilizar esse processo. Esse daqui é o arquivo original que o aluno quer cortar. Então aqui, se vocês repararem, tem linhas que são para marcação e linhas que são para corte. Mas como na laser eu tenho que selecionar linha por linha e definir a potência que vai ser passada, eu sempre peço o seguinte, que faça um quadrado em volta desse ambiente todo, um quadrado com a mesma medida, na mesma posição, e separe o que for linha de corte e o que for linha de marcação. Aqui o aluno já fez esse processo, olha como é que ficou o arquivo dele. Ele separou aquilo que é marcação, no caso é essa peça, e aquilo que for que for para corte nessa outra peça. Por ter esse quadrado em volta, quando eu sobrepor lá no software da laser, quando eu sobrepor essas duas linhas, essas duas chapas, ele vai estar exatamente como é para ser no arquivo original. Então, para eu não ter que ficar selecionando linha por linha no software e definir a potência, daí eu seleciono tudo isso aqui, defino como marcação, seleciono tudo isso aqui, defino como corte e coloco uma em cima da outra e mando a máquina cortar. Depois que você fez isso, que colocou tudo aqui, aplicou o chanfro, uniu as curvas, viu se não tem linha sobreposta, colocou a espessura mínima, você faz o mesmo processo de salvar como DXF no formato, na versão AutoCAD 2000, medidas em milímetros, dá um OK. Salvou aqui na área de trabalho do acesso remoto, você copia, cola na nossa área na área de trabalho do seu computador. Fez isso, você envia o seu arquivo por e-mail para a gente para que o corte seja efetuado. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida você entra em contato com a gente pelo e-mail pronto3d@gmail.com e qualquer outra sugestão eu peço que vocês enviem por e-mail também para que a gente possa melhorar nosso serviço. Muito obrigado e até logo.